estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de adequação pedagógica do 5º ano. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Suelen. E antes da gente iniciar a nossa aula, aquele recado bem importante. Você já lavou as suas mãos? Lembrou de higienizá-las? É muito importante que você esteja fazendo a lavagem correta das suas mãos. Lavando bem entre os dedos, esfregando as palmas, os punhos. E após a lavagem das mãos, você não pode esquecer do álcool em gel, hein? Não esqueça de estar sempre higienizando as suas mãos. É um cuidado para você, é muito importante. E agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Olha lá. Nós vamos organizar os nossos materiais. Fração, vamos falar mais um pouquinho de fração hoje. Desafio relâmpago. A atividade e o nosso pense rápido. Teremos tudo isso na nossa aula de hoje. Então agora vamos organizar os nossos materiais. Você vai precisar de um caderno ou folha para registro, um lápis de escrever, uma borracha e um apontador. Eu vou dar um tempo para você separar esses materiais e já eu volto. Organizou os seus materiais? Então agora nós vamos para o registro. Lembrando que é muito importante que você esteja registrando durante as aulas, pois quando você precisar desse conteúdo, você vai ter tudo registrado, ok? Então você vai colocar a data de hoje, dia, mês e ano, vai escrever matemática. Vou dar um tempo para você fazer esse registro e já eu volto.
Fez o registro? Então agora vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, que é frações. Esse conteúdo vocês já conhecem, né? Nós já trabalhamos em outras aulas, mas hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aqui das frações. Então vamos relembrar aqui um pouquinho, se você esqueceu, você vai lembrar agora. Representando frações. Então aqui eu tenho um inteiro. Eu falo um inteiro quando eu ainda não reparti, eu não dividi, não tirei nenhuma parte. Então eu falo que é inteiro, que eu ainda não tirei nenhuma parte. E aqui é a metade, representada pela fração meio, porque eu dividi um inteiro em duas partes. Então, por que o número 2 vai embaixo? Porque eu reparti o inteiro em duas partes. E o número 1, porque eu peguei uma parte e dei para alguém, ou peguei para mim e dei outra para outra pessoa. Por isso é meio. Eu reparti o inteiro em duas partes. E aqui nós temos mais duas frações. 1/3, que, como eu posso entender que é 1/3, eu dividi em 3 partes e retirei uma. Então, o número que vai embaixo, vocês lembram? É sempre o todo. Então, eu reparti em 3 partes, eu vou colocar o número 3 embaixo. E o número 1 vai em cima porque dessas 3 partes eu tirei uma para mim, eu peguei. Então, fica 1/3, porque eu tirei um pedaço de um inteiro que eu reparti em 3 partes, ok? E agora a fração 1/4. Eu reparti, ó, aqui tem as linhas, ó. Então, eu reparti um inteiro em 4 partes e eu tirei uma, eu peguei uma parte para mim. Então, qual o número que vai embaixo? É o número 4. Por quê? Porque eu reparti o inteiro em 4 partes. E o número 1 vai em cima porque eu tirei uma parte para mim. Por isso, a fração que representa essa repartição aqui, toda essa divisão, é 1/4. Então, agora vamos para resolver alguns problemas para a gente lembrar um pouquinho das frações, ok? Vamos para o primeiro, olha lá. Isa e Léo dividiram igualmente uma laranja. Qual fração representa esta laranja? Então, acompanhe aqui comigo. A laranja, ela está, ó, inteira. E a Isa e o Léo vão dividir igualmente. Então, eles vão pegar esta laranja aqui e vão dividir. Então, vai um pedaço para o Léo e um pedaço para a Isa. Então, eu tenho uma laranja inteira que eu dividi em duas partes. Qual é a fração que representa? Se eu tinha um inteiro, dividi em duas partes, dei um pedaço para o Léo e o outro pedaço para a Isa. Qual é a fração que representa? Será que você sabe? É o meio. Vou colocar aqui do ladinho. Cada um ficou com meio. Por que meio? Número 2 embaixo, por quê? Eu dividi a laranja em duas partes. O número que vai embaixo sempre é o todo. Então, eu dividi essa laranja em duas partes. Então, por isso, eu coloco o número 2 embaixo. E por que o número 1 em cima? Porque eu peguei um pedaço e dei para a Isa. E também peguei o outro pedaço e dei para o Léo. Então, cada um ficou com meio. Meio é a fração que representa esta divisão. Vamos ver aqui na tela para a gente reforçar um pouquinho? Então, olha lá. Cada um ficou com metade da laranja. Eu também posso dizer que cada um ficou com metade da laranja, que é a mesma coisa que meio. Eu dei um para a Isa e outro pedaço para o Léo. Então, cada um deles ficou com metade da laranja. Cada um ficou com meio. Entenderam? Lembraram? Então, agora vamos para mais um problema. Olha lá. Lia repartiu seu bolo em 4 pedaços para comer junto com seus colegas. Qual fração representa a parte que cada um comeu? Então, vamos lá que ela vai repartir este bolo com os colegas. Trouxe a turma aqui. Então, ela repartiu o bolo em 4 partes e deu um pedaço para cada um. Então, vamos fazer esta divisão. Um pedaço para a Isa
né? Para vocês verem melhor. Um pedaço para Ana, um pedaço para o Léo e um pedaço para o Caio. E agora, qual a fração que representa a parte que cada um comeu? Eu tenho um bolo e reparti em 4 partes e dei uma parte para cada um dos meus colegas. Então, a fração que representa a parte que cada um comeu é 1/4. Por que 1/4? Porque a Lia repartiu, ela dividiu esse bolo em 4 pedaços e deu um pedaço para cada um. Então, qual é o número que vai embaixo? É o número 4, porque é o todo. É o bolo que a Ana repartiu em 4 pedaços. E o número 1 em cima, porque cada um dos seus colegas ganhou um pedaço. Então, cada um deles comeu 1/4. 1/4 é a fração que representa a parte que cada um comeu. Para a gente fixar bem, vamos ver aqui na tela? Olha lá. Então, os 4 colegas. Vamos novamente dar um pedaço de bolo para cada um. Um pedaço para o Léo, um pedaço para a Isa, um pedaço para a Ana e outro pedaço para o Caio. Então, cada um comeu 1/4. Então, o Léo comeu 1/4, a Isa comeu 1/4, Ana comeu 1/4 e o Caio também comeu 1/4. Por que 1/4? Porque o bolo foi repartido em 4 partes. E lá em cima o número 1, porque cada um deles pegou um pedaço. Então, a fração que representa a parte que cada um comeu é 1/4. Não esqueça. O número que vai embaixo é sempre o todo. Ali no caso foi a quantidade de pedaços que ela repartiu o bolo, que no caso foram 4 pedaços. E em cima o número 1, porque ela deu um pedaço para cada colega. Entenderam? Então agora vamos para mais um problema. Olha lá. Ana repartiu seu morango em 4 pedaços e comeu 2. Como podemos representar a parte que Ana comeu? Então, olha aqui, a Ana e o morango. Então, primeiro o morango vai estar inteiro. Então, deixa eu deixar ele inteiro aqui, para vocês visualizarem. Então, esse morango, ó, ele está inteiro. Ela repartiu ele em 4 pedaços. Então, ó, repartiu em 4. 1, 2, 3, 4. Quantos pedaços a Ana comeu mesmo? 2 pedaços. Então, ela comeu 2 pedaços do morango. Tirei agora o restante. Qual a fração que representa a parte que ela comeu? Se o morango foi dividido em 4 partes e ela pegou 2 pedaços para ela, a fração que representa a parte que a Ana comeu é 2/4. Por que 2/4, professora? Porque o número 4 vai embaixo, porque em quantas partes ela repartiu o morango? Em 4 partes. E o número 2 está em cima, por quê? Quantos pedaços a Ana comeu? 2 pedaços. Então, por isso, a fração que representa o que ela comeu é 2/4, porque o morango foi repartido em 4 partes e dessas 4 ela pegou 2. Então, por isso, a fração que representa a parte que ela comeu é 2/4. Vamos ver aqui na tela agora para a gente frisar bem. Olha lá. Então, a Ana comeu, ó, o morango repartido em 4 e ela comeu 2. Então, a fração que representa é 2/4, porque a Ana comeu 2 pedaços do morango que ela repartiu em 4 partes. Por isso é 2/4, ok? Então vamos para mais um problema? Olha lá. Caio repartiu sua pizza em 5 fatias e irá comer com seus 2 amigos. Vamos ver a fração que representa a parte que coube. Então olha lá. O Caio vai comer esta pizza com a Ana e o Léo.
essa pizza, ele dividiu em 5 pedaços. Então, primeiro vamos colocar a pizza inteira aqui. E ele vai dividir essa pizza em 5 pedaços. Então, olha lá, ele repartiu em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E cada um comeu um pedaço. Então, vamos lá. Um pedaço da pizza para o Léo. Um pedaço de pizza para a Ana. E outro pedaço de pizza para o Caio. Tirei o restante aqui. E agora nós queremos saber qual a fração que representa a parte que cada um comeu. Se a pizza foi dividida em 5 partes e o Caio, cada um pegou um pedaço, o Caio e seus colegas, cada um pegou um pedaço, a fração que representa a parte que cada um comeu é 1/5. Por que 1/5, professora? Número 5 embaixo, porque ele repartiu essa pizza em 5 pedaços. E o número 1 em cima, porque ele deu um pedaço para cada um. Pegou um pedaço para ele, deu um pedaço para Ana e um pedaço para o Léo. Então, o Léo comeu 1/5, a Ana comeu 1/5 e o Caio também comeu 1/5. Cada um comeu 1/5 da pizza. Conseguiu entender? Então, agora vamos reforçar aqui na tela. Olha lá. Então, a pizza em 5 pedaços que o Caio repartiu. Um pedaço para o Caio, um pedaço para a Ana e um pedaço para o Léo. Então, eles pegaram 3 pedaços da pizza. Então, cada um comeu 1/5. Lembrando novamente, por que 1/5? Número 5 embaixo, porque a pizza foi repartida em 5 pedaços. E o número 1 em cima, porque cada um pegou um pedaço da pizza. Por isso, cada um comeu 1/5. É muito importante que você frise bem que o número que vai embaixo é o todo. E o que vai em cima é o pedaço, é a parte que eu estou dando. No caso aqui, foi um pedaço para cada um, ok? Então, vamos para mais um problema. Lia comprou uma barra de chocolate com 6 pedaços. Ela comeu um pedaço da barra. Como podemos representar a quantidade que Lia comeu? Então, olha lá. Ali, essa barra que a Lia comprou tem 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a Lia comeu um pedaço. Então, ela tirou um pedaço da barra que foi repartida em 6. E qual é a fração que representa a parte que ela comeu? Se a barra tem 6 pedaços e ela tirou um, a fração que representa é 1/6. Por que 1/6? Número 6 aqui. Lembram do todo? Número 6 aqui embaixo, porque a barra que a Ana comprou tem 6 partes. Ela repartiu em 6 partes. E o número 1 em cima, porque ela pegou um pedaço. E se ela tivesse pego 2 pedaços? Qual número queria em cima? O número 2, porque daí ela havia pego 2 pedaços. Mas aqui ela só pegou um pedaço, por isso o número 1 em cima. Então, a fração que representa a parte que a Lia comeu é 1/6. Conseguiu gravar bem? Então, agora a gente tem um desafio. Temos o nosso desafio relâmpago, um desafio surpresa. Vamos ver que desafio é esse? Olha lá, muita atenção. Isa repartiu sua barra de chocolate em 4 pedaços e comeu 2. Qual das frações representa a parte que ela comeu? Então, olha lá. A barra de chocolate da Isa, ó, ela repartiu em 4 pedaços. E agora ela comeu 2. 1, 2. Tirei 2 pedaços. E aqui do lado eu tenho 2 frações. Qual delas representam a parte da barra que a Isa comeu? Eu vou dar um tempo para você tentar resolver e já já eu volto.
conseguiu descobrir qual é a fração que representa a parte que Isa comeu? Então, olha lá. A barra de chocolate foi repartida em 4 partes. E nós tiramos 2. E temos 2 frações aqui ao lado. 2/4 e meio. Então, a gente precisa olhar o número de cima e o número de baixo para ver se batem com a barra de chocolate e a parte que a Isa comeu. Começando pela fração aqui de baixo. Meio. Quando que eu tenho meio? Quando eu tenho um inteiro e eu reparti em 2 partes iguais. Aí eu tenho meio. A Lia repartiu a barra de chocolate dela em 2 partes. Ela estava inteira, ela repartiu em 2? Não, ela repartiu em 4 partes e comeu 2. Então, vamos ver a fração que está em cima. O número 4 está embaixo. Em quantas partes a Isa dividiu a barra de chocolate? Em 4. E em cima nós temos o número 2. Quantos pedaços a Isa comeu mesmo? 2 pedaços. Então, a fração que representa a parte que a Isa comeu é a primeira fração, é a fração de cima. 2/4, porque ela repartiu a barra em 4 partes e tirou 2 pedaços, comeu 2 pedaços. Então, a parte que a Isa comeu é 2/4. Se você falou que era 2/4, parabéns, você acertou. Então, agora vamos para a nossa atividade. Olha lá. Ana repartiu sua pizza em 4 pedaços e comeu 1. Como podemos representar a quantidade que Ana comeu? Então, muita atenção na imagem, ó. Olhem as linhas. Ela está repartida em 4 partes. E olhe que a Ana está, uma está saindo, ela está tirando uma parte. Das 4 que ela dividiu, ela está retirando 1. Qual é a fração que representa o que ela comeu, essa parte que ela está retirando? Então, eu vou dar um tempo para você resolver e já já eu volto.
Conseguiu descobrir? Qual é a fração que representa a parte que Ana comeu? Então, olha lá. Ela repartiu a pizza em 4 pedaços. E a gente consegue observar que ela está retirando um pedaço. Então, qual é a fração que representa essa parte que ela está tirando? É 1, porque ela está tirando um pedaço. E embaixo o número 4. Por que 4? Porque ela repartiu essa pizza em 4 pedaços. Embaixo sempre é o todo. Então, a parte que representa o que Ana comeu é 1/4. E agora a gente vai para mais um registro. Vocês lembram da laranja? Que ela estava inteira e o Léo e a Isa dividiram ela, eles repartiram ela em partes iguais. Quando isso acontece, eu tenho o inteiro e eu reparto em 2 partes iguais, eu tenho meio, né? Então, cada um ficou com metade da laranja, ficou com meio. Então, você vai fazer esse registro, o registro dessa fração agora no seu caderno. E se você quiser, você pode desenhar também a laranja, o pedaço da laranja e colocar a fração meio, ok? Vou dar mais um tempo para você fazer esse registro e já já eu volto.
Fez o registro? Então agora a gente vai para o nosso Pense Rápido. Olha lá, hein? Vamos ver qual que é o nosso Pense Rápido de hoje, os nossos desafios. Vamos ver. Encontre a metade. Nós temos aqui, ó, 4 imagens, só que elas estão pela metade. Agora você vai precisar encontrar a metade correta para encaixar perfeitamente, para encaixar certinho. Eu vou dar um tempo para você tentar encontrar a metade e já já eu volto. Conseguiu encontrar a metade? Então olha lá, a primeira figura aqui, temos o bolo e temos a laranja. Vamos encontrar a metade da laranja? Então olha lá, onde está a outra metade da laranja? Vamos ver se você acertou? Olha lá, era a outra parte de cima, né? Encaixamos a laranja, agora a laranja está inteira. E agora o bolo, onde está a outra metade do bolo? Vamos ver se você acertou? Olha lá, encaixamos. Agora o bolo está inteiro. Encaixamos a laranja e encaixamos o bolo. Muito bem, acho que você acertou, né? Então agora vamos para o próximo desafio do Pense Rápido. Olha lá. Isa repartiu sua pizza em 5 pedaços e comeu 2. Circule a fração que representa a parte que ela comeu. Agora está um pouquinho mais difícil. Então olha lá, a pizza a Isa repartiu em 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ela comeu 2 pedaços. E aqui do lado nós temos 2 frações, 2/5 e meio. Qual dessas frações representa a parte que a Isa comeu? Vou dar um tempo para você pensar e já já eu volto. E aí, conseguiu descobrir qual é a fração que representa a parte que a Isa comeu? Então, olha lá. Na fração aqui de baixo, nós temos meio. Quando é meio? Quando eu tenho um inteiro e eu reparto em 2 partes iguais. Mas aqui a pizza estava inteira e a Isa repartiu em 5 partes. Então, não pode ser esta fração. Na fração de cima, nós temos o número 5 embaixo. Quantos pedaços a Isa dividiu a pizza? Em 5 partes. E em cima nós temos o número 2. Quantos pedaços ela pegou para comer? 2 pedaços. Então, a fração que representa a parte que a Isa comeu é 2/5. Se você falou que era 2/5, você acertou. Parabéns! Agora vamos para mais um desafio do nosso Pense Rápido. Olha lá. Vamos encontrar a figura que representa a mesma quantidade. Observe essa fração. 1/4. E ao lado nós temos 2 imagens.
qual destas imagens aqui representa a fração? Eu vou dar um tempo para você tentar descobrir e já já eu volto. Então, conseguiu descobrir qual das imagens bate com a fração? Primeira imagem, olha lá. A gente vê que ela foi repartida em 3 partes e uma está pintada. Então, essa que está pintada é a parte que a gente tira. Mas, no caso, é 3 partes que está repartido, no caso ali, que foi dividido. Então, não bate com a nossa fração. Porque aqui nós temos 1/4, não temos nem o número 3. Mas, na imagem abaixo, nós percebemos que foi dividido em 4 partes e uma parte está sendo tirada. Então, na fração nós temos o número 4 embaixo, que representa as 4 partes que foram tiradas dessa fração aqui de baixo, e o número 1 em cima. E nós temos quantas partes tiradas dali? Uma parte. Então, a imagem de baixo é a imagem que representa esta fração, a fração de 1/4. Porque nós estamos tirando uma parte da imagem que foi dividida em 4 partes. Acho que você acertou, né? Essa estava um pouco mais fácil. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes a gente precisa ver lá na nossa rotina se a gente fez tudo da nossa aula de hoje. Olha lá, vamos conferir. Nós separamos os nossos materiais? Sim, né? Separamos. Fração, retomamos o conteúdo de fração, né? Tivemos um desafio relâmpago também. Fizemos uma atividade, que na verdade foram mais de uma, né? E também tivemos o nosso Pense Rápido. Concluímos toda a nossa rotina. Mas antes da gente finalizar, olha o recado da Ana. Se precisar sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara. Daqui a pouco eu vou sair e também vou colocar a minha. Então, se você precisar sair de casa, não pode esquecer de usar a máscara. E não pode esquecer também de higienizar as suas mãos. Passar o álcool em gel. Não pode esquecer, é muito importante higienizar as suas mãos e usar a máscara se precisar de sair. Então, nossa aula finalizou. Encontro vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Então, tchau, tchau, pessoal!